Olá, meu nome é Débora Teodoro Carrijo, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas do UFG e hoje eu vou apresentar a segunda parte da nossa aula sobre cirurgia ginecológica, focando no diagnóstico e manejo das principais complicações, sob orientação do Dr. Gilberto de Matos Filho. Esse é o roteiro da nossa aula e, para começar, só relembrando brevemente os cuidados gerais pós-operatórios que já foram discutidos na aula anterior. O nosso foco é sempre a recuperação funcional e alta precoce da paciente, monitorando clínica e sinais vitais, controlando a dor, fazendo profilaxia para tromboembolismo venoso e imobilização precoce, nutrição e hidratação adequadas, função urinária e intestinal regulado, cuidados com a ferida operatória, higiene e orientações de sinais de alarme. Agora, a primeira complicação que vamos abordar é a retenção urinária. Basicamente, a dificuldade de urinar depois da cirurgia, mesmo com a bexiga cheia, resultando em um resíduo pós-miccional, geralmente ali acima de 100 a 150 ml, dependendo da referência. Clinicamente, a gente percebe, então, a ausência de micção espontânea no pós-operatório, sintomas que conduzem ao bexigoma, que é a dor hipogástrica, aumento do volume vesical, muitas vezes a bexiga ela é palpável, e sintomas de urgência miccional. A incidência varia de 2 a 43% na cirurgia ginecológica, sendo maior nas laparotomias. Quanto aos fatores de risco, nós temos a idade acima de 50 anos, histórico de retenção urinária pré-existente, doença neurológica, administração maior do que 750 ml durante a cirurgia maior do que 2 horas, uso intraoperatório de anticolinérgicos, uso de anestesia regional, como raquianestesia e peridural, histórico de cirurgia pélvica anterior e cirurgia de incontinência ou cirurgia pélvica radical. No nosso serviço, a gente costuma manter a sonda vesical de demora por 24 horas após a cirurgia pélvica. Isso não é um consenso absoluto e outras referências e outros lugares podem retirar a sonda logo depois da cirurgia e observar a micção espontânea de 6 a 8 horas após. Se a paciente não consegue urinar espontaneamente com a retirada da sonda vesical de demora, ou como acontece nos outros serviços, logo depois da cirurgia, no nosso serviço, nós sondamos com a sonda de alívio até 2 vezes. Se não tem essa micção adequada, coloca-se novamente a sonda vesical de demora por 7 dias sem antibiótico e ela é reavaliada 1 semana após. Existem também testes de esvaziamento vesical de formas diferentes em outros serviços, como a micção espontânea quantificada, em que se quantifica sem a sonda quanto que essa paciente está urinando espontaneamente. Se é acima de 75 ml, a gente fala que está adequado. Existe também o voiding trial retrógrado. É aquela paciente que ela tinha tirado a sonda, tentou urinar espontaneamente, não conseguiu. Aí passa a sonda novamente, enche a bexiga com 300 ml de soro fisiológico, retira a sonda e observa se ela consegue urinar em até 15 minutos. O teste é bem sucedido se ela eliminar 2/3 do volume que foi instilado ou se o resíduo pós-miccional for menor do que 100 ml. Agora, falando sobre as fístulas genitais, elas correspondem a uma comunicação anormal entre 2 tecidos ou órgãos. As principais causas incluem sequelas de cirurgias ginecológicas, lesões obstétricas, patologias pélvicas graves e também radioterapia. Elas ocorrem em até 1% dos pós-operatórios de cirurgia ginecológica, sendo a esterectomia a principal causa cirúrgica, responsável por até 75% das fístulas vésico-vaginais. Os principais mecanismos de trauma intraoperatório envolvem lesões por pinçamento, esmagamento, cauterização, tração excessiva ou colocação inadvertida de pontos ou estruturas através da bexiga ou do ureter. Esses fatores eles comprometem o suprimento sanguíneo local, levando a necrose e ruptura tecidual, que acabam formando ali a comunicação anormal. Aqui eu mostro uma imagem ilustrando essas comunicações entre o trato genital feminino e a bexiga, uretra ou ureteres. Aqui nós temos a classificação geniturinária com base na comunicação anatômica da região genital feminina e o trato urinário, dependendo dessa anatomia. De cá, nós temos a classificação se ela é simples ou complicada. A simples é aquela fístula medindo menos do que 2 a 3 centímetros, localizada próximo ao manguito, paciente sem antecedente de radiação ou malignidade e um comprimento vaginal normal. A complicada já é um paciente com antecedente de radioterapia, câncer pélvico presente, encurtamento da vagina, fístula maior do que 3 centímetros ou fístula distante do manguito ou envolvimento trígono. Aqui nós temos outra classificação que se divide em 3 partes. A primeira parte é dependendo da distância da borda distal da fístula ao meato urinário externo, variando ali se é menor do que 1 centímetro de distância ou maior do que 3,5 centímetros. De acordo com o tamanho do diâmetro, se é menor do que 1,5 centímetros até maior do que 3 centímetros, e quanto à fibrose, sem fibrose ou fibrose somente moderada, fibrose moderada ou grave,
ou considerações específicas, como pós-radiação, envolvimento ureteral, fístula circunferencial ou correção prévia. O diagnóstico é suspeitado a partir da queixa de perda contínua de urina pela vagina, que geralmente aparece entre o 7º e 10º dia do pós-operatório. No exame pélvico cuidadoso, o objetivo é tentar identificar o orifício de saída, e nos casos com dreno é importante observar se tem um aumento repentino do débito urinário alguns dias após a cirurgia. Um método simples e útil é o teste com corante para localizar ali o trajeto da fístula. Podemos usar a fenazopiridina oral, que deixa a urina alaranjada, ou o azul de metileno diluído por via intravesical, que é inclusive o mais utilizado aqui no nosso serviço. O azul estilado dentro da bexiga e nós observamos se tem um extravasamento do corante pela vagina. De exames complementares, nós temos a cistoscopia, que é útil para avaliar a bexiga, identificando possíveis lesões residuais ou presença de material cirúrgico e o número de localização dos orifícios fistulosos. A pielografia retrógrada ela pode ser realizada para avaliar a integridade ali dos ureteres. Quanto aos fatores de riscos intraoperatórios, a esterectomia é a cirurgia mais associada, o peso uterino acima de 250 gramas, tempo operatório prolongado acima de 5 horas e lesão ureteral concomitante. Lesões não diagnosticadas durante o intraoperatório. Quanto ao manejo, o reconhecimento e reparo imediato da lesão ainda durante a cirurgia resultam no melhor prognóstico. Se a fístula for identificada nas primeiras semanas pós-operatório, deve tentar o tratamento conservador com cateterismo vesical contínuo por até 4 semanas, associado ali à profilaxia antibiótica, e caso o tratamento clínico falhe, o próximo passo é a cirurgia reparadora. Vale lembrar também que pacientes com fístulas de causa oncológica geralmente não se beneficiam da correção cirúrgica direta, sendo mais indicado o uso de dispositivos paliativos como diafragmas vaginais ou desvios urinários. Por exemplo, a nefrostomia percutânea. Quanto às fístulas retovaginais, são comunicações entre o canal vaginal e o reto, geralmente causadas por lacerações obstétricas, traumas cirúrgicos ou radioterapia. O diagnóstico ele é feito pela presença de conteúdo fecalóide na vagina e histórico de cirurgia ou radioterapia prévia, e o tratamento ele depende do tamanho. Nas pequenas, pode tentar reduzir o trânsito intestinal para favorecer o fechamento espontâneo, e se não houver resolução, indica-se a correção cirúrgica definitiva. Vamos abordar agora sobre as lesões de ureter e bexiga. Elas são complicações importantes nas cirurgias ginecológicas, podendo ocorrer tanto durante o intraoperatório quanto no pós-operatório, e o diagnóstico precoce ele é essencial para um bom prognóstico. É algo que a gente sempre tem que ter em mente, especialmente nas esterectomias. Em relação à incidência, as lesões ureterais elas variam de 0,2% a 2% das cirurgias ginecológicas, enquanto as lesões vesicais ocorrem até 1%. O ureter distal é o segmento mais acometido e a esterectomia, seja aberta ou laparoscópica, é a principal cirurgia associada. Quanto às lesões de ureter especificamente, as principais causas envolvem a identificação anatômica incompleta do ureter e distorções anatômicas por aderências, endometrioses ou tumores. Outras causas são o uso excessivo de energia térmica, ligadura ou sutura transfixante e tração ou torção do ureter durante a dissecção. Em relação à clínica, muitas vezes a paciente não apresenta sintomas imediatos. As manifestações elas podem surgir dias depois, com dor em flanco, febre, náuseas e oligúria, ou até extravasamento de urina pelo dreno. Nos casos bilaterais, o quadro ele pode evoluir para anúria e insuficiência renal aguda. Quanto ao diagnóstico, ele pode ser feito ainda durante a cirurgia, se houver suspeita. No intraoperatório, a gente deve sempre visualizar o trajeto do ureter, principalmente nas áreas próximas à artéria uterina, e se houver dúvida, pode usar também o azul de metileno intravenoso, observando se há extravasamento no campo cirúrgico. No pós-operatório, os exames de imagem eles ajudam muito. A ultrassonografia com Doppler ela pode mostrar a dilatação pielocalicial, a tomografia com contraste ela localiza o ponto de obstrução ou de extravasamento, e a pielografia retrógrada é o padrão ouro para confirmação da lesão. Quanto ao manejo dessas lesões, quando a lesão é reconhecida ainda no intraoperatório, o ideal é fazer o reparo imediato, que garante o melhor prognóstico. Lesões pequenas, elas podem ser resolvidas com catéter duplo J, enquanto as maiores exigem ali uma ureteroneocistostomia ou ureterouterostomia. Quando o diagnóstico é tardio, o manejo inicial é a drenagem urinária temporária, geralmente com nefrostomia percutânea, até que a paciente esteja estável para a reconstrução definitiva. Já as lesões vesicais, elas são mais comuns que as ureterais, especialmente nas esterectomias e nas cesarianas.
Normalmente, elas são identificadas durante a cirurgia pela visualização direta da urina no campo operatório ou pelo teste com corante, como o azul de metileno, e a correção é relativamente simples quando ela é reconhecida na hora. Durante o intraoperatório, faz sutura ali da parede vesical em 2 camadas com fio absorvível e depois o teste com azul de metileno para garantir essa vedação. A paciente ela deve permanecer com a sonda vesical de demora por 10 a 14 dias para permitir essa cicatrização adequada. E se a lesão for identificada tardiamente, os sintomas mais comuns são a pneumatura, extravasamento de urina ou infecção urinária recorrente. Nesses casos, o tratamento pode ser cateterismo vesical prolongado ou reparo cirúrgico conforme a gravidade e o tempo da evolução. Agora, falando sobre febre e infecções no pós-operatório, consideramos febre quando há 2 elevações consecutivas da temperatura acima de 38,3 graus Celsius, desconsiderando as primeiras 24 horas após a cirurgia. A investigação deve ser feita a partir de um exame físico detalhado, incluindo avaliação pélvica minuciosa, exames laboratoriais e, quando indicado, exames de imagem que devem ser personalizados de acordo com a suspeita clínica, principalmente quando a febre é persistente. Principais causas durante e nas primeiras horas: inflamação como consequência direta da cirurgia, inflamação induzida por trauma ou queimadura, reações imunomediadas a medicamentos ou hemoderivados, hipertermia maligna e infecções anteriores à operação. Nos 3 primeiros dias: inflamação contínua por estresse, infecções anteriores à operação, infarto do miocárdio, infecção do trato urinário, infecção precoce do sítio cirúrgico, pneumonia ou outras causas não infecciosas. Após o 3º dia, nós temos ali a infecção do sítio cirúrgico, que é o principal, surgindo ali entre 4 a 30 dias após a cirurgia, e infecção relacionada a catéteres. A maioria das febres que ocorrem após 4 semanas não estão relacionadas ali à cirurgia. Exceções incluem infecções tardias de dispositivos implantados, como malha de hérnia ou próteses ortopédicas, e desenvolvimento de fístulas tardias. Aqui nós temos uma tabela que resume mais ou menos como deve ser a investigação de acordo com a febre e o tempo de surgimento dessa febre. De 0 a 24 horas, se tiver um alto e baixo risco, é desnecessária qualquer investigação, a não ser que o paciente seja sintomático, que deve iniciar com anamnese e exame físico. Se tiver mais do que 24 horas, for alto risco e sintomático, investigação laboratorial e radiológica. Alto risco, sintomático, com febre baixa, cultura de urina quando tiver catéter. Baixo risco assintomático, monitoramento para o aumento adicional da temperatura ou sinais de infecção, sem necessidade de investigação laboratorial ou radiológica. Fatores de risco: contaminação de campo cirúrgico, ausência de profilaxia antibiótica quando indicada, doença crônica grave, desnutrição, diabetes não controlada, imunossupressão, infecção local ou sistêmica pré-existente e tabagismo. Locais mais comuns: pulmões, vias urinárias, sítio cirúrgico, parede lateral da pelve, cúpula vaginal, ferida abdominal e locais de catéteres intravenosos de demora. Lembrando que taxas de infecções são maiores em pacientes idosos, naquelas submetidas a cirurgias com maior duração e naquelas com internação hospitalar mais prolongada antes da cirurgia. Infecções cutâneas ou pélvicas resultantes de cirurgias ginecológicas, como parametrite, celulite cúpula vaginal, abscesso pélvico, costumam ser de natureza polimicrobiana. Abordando mais especificamente sobre a infecção de ferida operatória, elas costumam aparecer por volta do 4º dia pós-operatório, com sinais de febre, eritema, dor à palpação, endurecimento e drenagem purulenta. Lembrando que existe uma exceção, as infecções de ferida operatória que acontecem entre o 1º a 3º dia pós-operatório, elas são causadas geralmente por Streptococcus e Clostridium. O tratamento envolve antibióticos voltados para germes gram-positivos. Algumas vezes requer a abertura da parte infectada, geralmente acima da face, com limpeza e debridamento das bordas, troca de curativo de 1 a 2 vezes por dia e surgimento de tecido de granulação promove ali o fechamento gradual por segunda intenção. Aqui no Williams tem uma tabela que mostra algumas opções de tratamento para a ferida operatória, como creme antifúngico, alginato de cálcio, debridamento enzimático, filme, espuma, gaze, hidrogel e nitrato de prata, dependendo de cada caso e cada região. Quanto ao abscesso intraabdominal e pélvico, é uma complicação pouco comum nas cirurgias ginecológicas, associadas à drenagem inadequada do local cirúrgico ou uma complicação secundária de hematomas. É de natureza polimicrobiana,
aeróbios e anaeróbios, principalmente de origem vaginal. A clínica é resumida a episódios de febre persistente com uma leucocitose progressiva. Os abscessos podem ser perceptíveis ao exame físico pélvico se localizado na pelve profunda e geralmente requer uma confirmação radiológica. O ultrassom ele delimita as coleções de líquido na parte superior do abdômen e da pelve, e a TC é mais sensível e específica para o diagnóstico de abscessos intraoperatórios. O tratamento é através de antibiótico parenteral. O padrão ouro é ampicilina, gentamicina e clindamicina, e a drenagem combinada se refratário ao tratamento clínico. Lembrando que abscessos na área da cúpula vaginal podem ser abordados por acesso vaginal, mas existe um risco muito grande de perfuração de alças intestinais, levando a fístulas retovaginais ou enterovaginais, lesões de ureteres ou bexiga, ou contaminação direta da cavidade peritoneal, gerando uma peritonite difusa. Falando agora sobre hematomas no pós-operatório, eles estão geralmente associados à falha de hemostasia intraoperatória ou alterações de coagulação, seja por distúrbios hematológicos, uso de anticoagulantes ou coagulopatias adquiridas. Esses hematomas predispõem à infecção secundária e costumam se manifestar com edema do local e drenagem hemática pela ferida. O diagnóstico é essencialmente clínico, feito pela inspeção e palpação da região afetada. Quando há dúvida, pode-se recorrer à ultrassonografia ou tomografia. Quanto à conduta, pequenos hematomas geralmente têm evolução benigna e podem ser acompanhados de forma expectante. Já hematomas volumosos ou sintomáticos devem ser abertos e drenados com uma revisão cuidadosa da hemostasia e antibiótico profilaxia quando indicada. Quanto à tromboflebite pélvica, ela é gerada devido à tríade de Virchow, que existe ali um dano endotelial da veia pélvica, mais a estase venosa, mais o estado de hipercoagulabilidade. Normalmente está associada a endometrite, parametrite pós-parto cesárea, no contexto de coriomielite, mas também pode ocorrer na cirurgia pélvica ou em quadro de malignidade subjacente. Não se sabe se o trombo precede a infecção, o contrário ou simultaneamente. A incidência nas cirurgias ginecológicas variam de 0,05% a 0,18%. Fatores de risco: infecções pélvicas, como doença inflamatória pélvica, cirurgia pélvica, senesterectomia mais comum, miomas uterinos, estimulação hormonal com gonadotrofinas e malignidade subjacente. Paciente em bom estado geral com febre persistente, nós temos geralmente dois quadros: a tromboflebite da veia ovariana, que normalmente tem febre, prostração e dor abdominal dentro de uma semana após o parto ou cirurgia pélvica. Pode ser palpável massa dolorosa que se estende até a margem lateral do músculo reto abdominal. Ou tromboflebite pélvica séptica profunda, que febre ou calafrios podem ser os únicos sintomas, ali dentro de 3 a 5 dias, e um abdômen pouco doloroso. Exames complementares. Geralmente tem uma leucocitose acima de 12.000 e hemoculturas frequentemente podem estar negativas. TC com contraste, a gente vê ali um aumento da veia envolvida, realce acentuado da parede do vaso e um lúmen do vaso de baixa densidade ou defeito de enchimento de um trombo. Lembrando que a ausência de imagem sugestiva não exclui totalmente o diagnóstico. Tratamento. Iniciando principalmente com antibiótico, eu deixei aqui 4 opções: o tazocin, algum carbapenêmico, ceftriaxona ou cefepima. Manter esse antibiótico até 48 horas sem febre ou melhora clínica. A anticoagulação, que é a prevenção da trombose adicional ou disseminação de êmbolos sépticos, sendo feito ou com uma heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. Pacientes sem tromboses documentadas ou estado de hipercoagulabilidade, manter essa anticoagulação por 48 horas após a resolução da febre. Agora, se tem um trombo documentado, depende do quadro. Se for um trombo pequeno, manter por até 2 semanas. Agora, se for uma trombose extensa, veias de maiores calibres ou êmbolos sépticos, manter até 6 semanas. Agora, entrando nas complicações pulmonares, a atelectasia pós-cirúrgica é o colapso parcial ou total dos alvéolos pulmonares que ocorre após uma cirurgia, geralmente nas primeiras 24 a 48 horas do pós-operatório. É uma complicação respiratória muito comum, especialmente em cirurgias abdominais ou pélvicas, e representa a causa mais frequente de febre nas primeiras 48 horas após o procedimento, quando ainda não tem infecção instalada, ocorrendo em até 90% das pacientes cirúrgicas. Está associada ali a uma redução do murmúrio vesicular, massa 6 à percussão e redução de oxigenação. A radiografia, ela vê ali áreas de opacidade segmentar ou lobar.
Geralmente é temporária, até 2 dias, e autolimitada. Em casos graves, em que tem comprometimento da oxigenação, em que fica ali com uma saturação abaixo de 92%, é realizada expansão pulmonar com exercícios de fisioterapia respiratória. Agora, quanto aos casos de tromboembolismo, ele corresponde a 40% de todas as mortes após cirurgia ginecológica, devido principalmente à embolia pulmonar. Então, se houver suspeita de tromboembolismo, deve estratificar o risco com o score de Wells, que entra sinais objetivos de TVP, diagnóstico alternativo menos provável de TEP, frequência cardíaca maior do que 100, imobilização maior ou igual a 3 dias consecutivos ou cirurgia nas últimas 4 semanas, TVP ou TEP prévias, hemoptise e neoplasia maligna. A probabilidade ela é improvável se for menor ou igual a 4 e provável se for maior do que 4. Se tiver baixa probabilidade, considerar outras causas ou associar outros scores. Intermediária, a gente associa dedímero. Se for maior do que 500, seguir a investigação com exames de imagem. No caso de alta probabilidade, se a paciente estiver estável hemodinamicamente, progredir para o exame de imagem. Doppler venoso, no caso de TVP, e angiotomografia, no caso de TEP. No entanto, o dedímero ele não é útil para diagnosticar evento tromboembólico no pós-operatório, porque tem níveis elevados em pacientes cirúrgicos. Quanto à clínica, na TVP nós temos dor, edema, eritema e proeminência de veias superficiais. Já no tromboembolismo pulmonar, tem um quadro de dor torácica pleurítica, taquicardia, taquipneia, dispneia, hemoptise, hipoxemia e síncope. Na TVP, para investigar, deve ser realizado, como eu disse anteriormente, o ultrassom Doppler venoso do membro acometido. Já no tromboembolismo pulmonar, além da angiotomografia de tórax que eu falei anteriormente para confirmar o diagnóstico, é realizado o eletro, pode ter ali o desvio do eixo cardíaco para a direita, taquicardia, que é aquele padrão S1, Q3, T3, raio-x de tórax, que mostra ali uma redução da trama vascular nas áreas afetadas do pulmão, e a angio-TC. A conduta em ambos é a anticoagulação imediata, mas no TEP deve-se associar um suporte respiratório com oxigênio se necessário, broncodilatadores e, caso seja preciso, a unidade intensiva. A anticoagulação, nós temos alguns métodos que podem ser feitos. Um deles é a heparina não fracionada, mais a varfarina. A varfarina, a administração, ela pode ser iniciada já no primeiro dia de infusão da heparina. A gente inicia a heparina na dose inicial de 2,5 a 10 mg e a posologia ela é ajustada até obter o INR de 2,5. Então, deve-se manter a heparina não fracionada até que o INR mantenha-se em níveis terapêuticos por pelo menos 2 dias consecutivos. Aí, para evitar a hipercoagulabilidade paroxal, a heparina não fracionada ela é mantida por, no mínimo, 5 dias depois de ter iniciado a varfarina. Já na heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, a gente usa na dose de 1 mg por quilo, subcutâneo de 12 em 12 horas, mas obesos a gente faz até 144 quilos. O bom é que não precisa ficar fazendo esse monitoramento laboratorial, igual foi feito anteriormente com a não fracionada. Já nos anticoagulantes orais diretos, eles podem ser usados como monoterapia e, em geral, também não precisam de associação com heparina endovenosa nem monitorização laboratorial. Aqui eu coloquei 4 exemplos: a rivaroxabana, apixabana, dabigatran e edoxabana. A duração desse tratamento varia. Se for o primeiro episódio de TVP, pode manter ele de 3 a 6 meses, dependendo da extensão. No TEP, 6 meses. Agora, é um tempo indeterminado para aquelas pacientes que são portadores de condição trombofílica ou com o segundo episódio de TVP, tendo que ser acompanhada ou pela cirurgia vascular ou pela equipe de hematologia. Quanto ao ilho paralítico, ele corresponde à interrupção transitória da motilidade intestinal após uma cirurgia, sem haver uma obstrução mecânica. Ele ocorre ali por uma inibição reflexa da atividade peristáltica, que é mediada por estímulos neuromorais secundários à manipulação cirúrgica, ou anestesia, ou a dor e uso de opioides. A clínica, ela se baseia numa distensão abdominal, diminuição persistente dos fluidos hidroaéreos, náuseas e vômitos recorrentes, parada da eliminação de flatos e fezes. Lembrando que após a cirurgia abdominal ou pélvica aberta, a maioria das pacientes apresenta algum grau de ilho paralítico. É realizado, então, um raio-x de abdômen, em decúbito dorsal e posição ortostática, em que é visualizado alças intestinais dilatadas, do intestino tanto delgado quanto grosso, e níveis hidroaéreos quando a paciente está em posição ortostática.
Na paciente ginecológica pós-operatória, principalmente na posição ortostática, a radiografia de abdômen ele pode mostrar sinais de ar livre na cavidade, e esse achado é comum e dura de 7 a 10 dias e ele não indica perfuração de víscera na maioria das pacientes. Lembrando que cirurgias pequenas e laparoscópicas tem que haver normalmente um retorno rápido da função intestinal. Se sintomas de ilho paralítico, geralmente indica ali uma lesão gastrointestinal. Então, deve solicitar tanto tomografia quanto raio-x com contraste do sistema gastrointestinal. A conduta inicial é realizar uma descompressão do sistema gastrointestinal, mais manutenção e reposição hidroeletrolítica. Deixar a paciente em dieta zero e, se tiver náuseas e vômitos persistentes e refratária ao uso de antiemético, instalar uma sonda nasogástrica. A maioria apresenta melhora depois de 48 a 72 horas. Então, ocorre ali uma diminuição da distensão abdominal, retorno dos ruídos hidroaéreos e flatos e fezes presentes. Então, quando normalizar essa função, retirar a sonda e iniciar a dieta líquida com progressão diária. Já o choque hipovolêmico ele é caracterizado por uma perfusão tecidual inadequada, ou seja, o sangue não chega de forma suficiente para todos os tecidos. Clinicamente, isso manifesta com distúrbios hemodinâmicos e disfunção orgânica. A nível celular, o problema é a entrega insuficiente de oxigênio e outros substratos metabólicos necessários para manter o metabolismo aeróbico. E quando isso acontece, as células passam a depender do metabolismo anaeróbio, o que leva à acidose lática e piora progressiva do quadro. O organismo ele tenta compensar a perda de volume por meio da ativação do sistema nervoso simpático. E essa resposta leva a um aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição periférica e maior contratilidade ventricular, numa tentativa de manter o débito cardíaco e a perfusão dos órgãos vitais. No entanto, tem uma priorização de órgãos nobres, como o cérebro e o coração, e redução de fluxo para os órgãos não vitais, por exemplo, pele, rins, e se o quadro evolui sem correção, começa a instalar uma acidose metabólica progressiva e hipoxemia, o que leva à falência da vasoconstrição periférica e, por fim, ao colapso cardiovascular. Os principais sinais clínicos de choque hipovolêmico incluem taquicardia e hipotensão, que são respostas iniciais a essa perda de volume. Podemos observar também extremidades frias e pálidas, pulsos periféricos fracos e tempo de enchimento capilar prolongado, geralmente maior do que 2 segundos. A paciente ela pode apresentar um aumento da frequência respiratória e alteração da cor da pele, que tende a ficar acinzentada, e nos casos mais graves tem uma alteração do estado mental, indicando uma hipoperfusão cerebral. Essa tabela mostra a classificação do choque hemorrágico segundo o ATLS. Ela se baseia na porcentagem estimada de perda sanguínea e nas alterações clínicas correspondentes. Na classe 1, a perda ela é inferior a 15%, com sinais vitais geralmente preservados. Na 2, a perda fica entre 15% e 30% e já surge em taquicardia e leve ansiedade. Na classe 3, está entre 30% a 40%, já com hipotensão, taquipneia, confusão mental e diurese diminuída. E na classe 4, com mais de 40% de perda, tem o colapso cardiovascular iminente, com pulso filiforme, anúria e rebaixamento do nível de consciência. Essa classificação ela orienta de acordo com a necessidade de transfusão e a conduta inicial de reanimação. A identificação precoce do choque é essencial para a gente evitar desfechos graves. Podemos usar o índice de choque, que é a relação ali entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, em que valores acima de 0,9 já sugerem estabilidade hemodinâmica. Além disso, a dosagem seriada de hemoglobina ajuda a acompanhar a perda sanguínea e a resposta à reposição, e outro marcador importante é o lactato sérico, que reflete ali a hipóxia tecidual. Quanto mais elevado, maior a gravidade do choque. O tratamento ele deve ser imediato. Primeiro, garantir uma boa oxigenização e uma via aérea pérvia. Depois, realizar a reposição volêmica vigorosa com cristalóides isotônicos, utilizando 2 acessos venosos calibrosos. E se houver hipotensão refratária à reposição inicial, deve-se indicar a transfusão de concentrado de hemácias. Durante a reanimação, é fundamental monitorar a pressão arterial, débito urinário e estado geral da paciente, porque esses são os parâmetros para mostrar a efetividade das nossas medidas instituídas. Agora nós vamos falar sobre o artigo para correlacionar com a aula. Esse estudo é intitulado Complications After Benign Gynecology Surgery, How Are They Captured in Resistor-Based Research? A National Resistor Study in Sweden, publicado em 2024. O objetivo foi validar a forma como as complicações após cirurgias ginecológicas benignas são registradas no GINOP, que é o Registro Nacional Sueco de Cirurgia Ginecológica. Para isso, os autores compararam os dados do GINOP com outros registros nacionais de saúde, avaliando a capacidade de cada um de identificar complicações no pós-operatório.
foi um estudo nacional prospectivo que analisou mais de 32 mil cirurgias uterinas e anexiais realizadas entre 2017 e 2020, todas por causas benignas. As informações foram cruzadas entre 4 grandes bases de dados: GINOP, que reúne dados clínicos e de qualidade, o PAR, que é o Registro Nacional de Pacientes, LMED, que traz informações sobre antibióticos prescritos até 30 dias após a cirurgia, e o DORS, que registra óbitos ocorridos em até 3 meses. As complicações foram acompanhadas por até 3 meses após o procedimento, e as análises foram descritivas, comparando a frequência de eventos entre os registros. No total, 80% das cirurgias foram minimamente invasivas, seja por via laparoscópica, robótica ou vaginal. No GINOP, as complicações foram registradas em 1,7% durante a cirurgia, 3,2% durante a internação e 13,7% até 3 meses após. Já o Registro Nacional de Pacientes, o PAR, identificou apenas 6,9% de complicações no mesmo período. A diferença entre eles foi de quase 7 pontos percentuais, mostrando que o GINOP consegue capturar muito mais eventos. A cobertura foi de 79% do GINOP contra 46% do PAR, e só 1/4 das complicações apareciam em ambos os sistemas. Entre as complicações mais frequentes, destacaram-se as infecções de sítio cirúrgico, em torno de 3,5%, hemorragias, 2 a 3%, e as infecções urinárias chegaram a quase 3%. Mas no registro hospitalar, a taxa de ITU foi apenas de 0,3%, mostrando uma grande subnotificação quando o dado depende apenas do registro administrativo. O mesmo aconteceu com lesões de órgão e com dor pós-operatória, que só aparecem de forma consistente quando há o relato do paciente ou uma avaliação médica ativa. E, além disso, cerca de 12% das pacientes receberam antibióticos no primeiro mês após a cirurgia, o que indica que muitas infecções leves não chegam a ser registradas oficialmente. O estudo conclui que o GINOP é mais sensível na detecção de complicações após cirurgias ginecológicas benignas, principalmente aquelas tratadas fora do ambiente hospitalar. A combinação entre registros nacionais, questionários aos pacientes e avaliação médica estruturada mostrou-se a forma mais completa de monitorar a segurança cirúrgica. Os autores reforçam a importância de padronizar as definições de complicação e de manter follow-ups programados para que o registro reflita de fato a realidade clínica. Em resumo, um sistema de vigilância de qualidade ele deve integrar tanto os dados administrativos quanto o relato direto das pacientes. Essas são as referências da aula. Muito obrigada!